Tenho a impressão que o cansaço dessa longa noite de trabalho talvez tenha tirado o brilho do debate que nós poderíamos ter aqui esta noite. Infelizmente, depois de discutir a questão ambiental, depois de discutir a questão que diz respeito aos pequenos e médios produtores, depois de levarmos durante toda a tarde e noite um debate que não tinha que ter vencedores e nem vencidos, nem tampouco nem governo e nem oposição, e sim brasileiros e brasileiras defendendo o país, o Brasil, infelizmente, em razão do cansaço, muito provavelmente do destempero natural daqueles que talvez não estejam na real dimensão do serviço que devem prestar à nação, me vem um lamentável discurso do líder do governo submetendo esta casa no ponto mais baixo em que já vimos ao longo da nossa recente democracia. Senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, talvez não seja necessário nem mesmo gastar todo o tempo para deixar aqui o protesto veemente da minoria dos partidos de oposição, que jamais admitirão, jamais aceitarão ver um líder do governo dizer que o Congresso está sob ameaça porque vota contra a vontade da senhora Presidente da República. Senhoras e senhores parlamentares, na minha curta vida de deputado, eu quero dizer a todos vocês, era só o que me faltava assistir no plenário desta casa. E não admitirei, enquanto aqui estiver defendendo o povo brasileiro, que o líder do governo ou qualquer líder de partido do governo coloque esta casa debaixo do tapete do Palácio do Planalto. Isso é inadmissível. Por essa razão, vamos tirar, como disseram alguns líderes aqui, a paixão, a emoção ou o desgaste político e vamos ficar com esta noite aquilo que ela tem de bom. O debate do Brasil do futuro, que graças a esse relatório magnífico deste homem do bem, corajoso e trabalhador, deputado Aldo Rebelo, nós teremos o desenvolvimento agrícola, o aumento das exportações e a segurança jurídica do pequeno e do médio produtor. Um Brasil muito melhor sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista da agricultura familiar, do que o Brasil de ontem. Mas sob o ponto de vista da democracia, do respeito às instituições, do Estado de Direito e, sobretudo, do respeito às prerrogativas para com a Casa do Povo, o Congresso Nacional, nessa noite, o Brasil sai apequenado e o governo ainda mais desmoralizado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a matéria sobre a qual estamos votando esta noite, isto não é um bom sintoma deste governo. Eu diria até mais, isto é preocupante. Revela o lado autoritário do governo, contra o qual nós da oposição jamais haveremos de admitir. Fica aqui o protesto do PSDB, o protesto da liderança da minoria, representante que é aqui no governo, aqui no Congresso, das bancadas de oposição ao governo. É exatamente a comparação do Brasil real e do Brasil da comunicação oficial que me faz subir esta tribuna e pedir a atenção de vossas excelências para índices alarmantes que muito nos preocupam, assustadora. Temos um gigantesco número de acidentes nas estradas, algumas delas só comparáveis às piores cidades dos mais pobres países do mundo. Infelizmente, os índices de mortalidade infantil no Brasil estão crescendo. A evasão escolar tem aumentado. Apenas 50% da população brasileira tem acesso ao saneamento rodoviária. As informações que nós conhecemos são aquelas que saem no Jornal Nacional. Mortes e mais mortes nos acidentes das rodovias lastimáveis, em péssimo estado de conservação, que o Brasil possui
estas só comparáveis aos mais pobres países do mundo. Sistema prisional, aliás, que é digno de vergonha, e não obstante, diga-se de passagem, os investimentos do governo estadual. Mas há, senhor presidente, necessidade de transferência do fundo penitenciário, para que através de recursos federais nós possamos ao menos ter presídios de segurança máxima, onde traficantes e delinquentes de alta gravidade não estejam lá de dentro organizando o tráfico de drogas no Brasil. Que ao mesmo tempo em que gera recursos e subsídios para a construção do trem-bala, quer tirar do parlamento aquilo que o parlamento tem como sua atribuição, que é o de promover e executar a lei do orçamento, onde estão previstas emendas parlamentares para obras fundamentais ao progresso do Brasil. Nós não estamos satisfeitos com a maneira como o governo está tratando o parlamento neste tocante. Que há dificuldades econômicas graves e a inflação está de volta, isso nós já sabemos, nós já podemos perceber. Mas os cortes que foram feitos exclusivamente sobre as emendas parlamentares, isso nós vamos querer trazer a debate, a discussão detalhada. Agora, nos vemos diante do impasse. Vem o governo federal buscar com a oposição um acordo para votar uma inovação na lei de licitações, de forma assodada e urgente, sem o devido exame necessário da matéria. Chegamos exatamente faltando 5 minutos para meia-noite, no momento final de trazermos o resultado desta ampla discussão, num ato de absoluta covardia, que traduz a absoluta insensatez deste governo e desta base. O governo se recua de forma lastimável e lamentável, tentando levar com ele todo o parlamento, todas as senhoras e os senhores deputados, que não tem nada a ver com os desencontros, encontros, contradições de uma base de governo que não conseguiu se comunicar, se entrosar, assinou documento, rasgou documento e agora vem à meia-noite pedir perdão, pedir arrependimento para que nós transformemos essa noite numa noite lamentável para a história do Parlamento Nacional. E entre os países da América Latina, o Brasil é o que menos investe o resultado dos impostos que arrecada, apenas 8,7%. E nos faz acreditar que vivemos um momento de Eldorado universal. Não é o Brasil verdadeiro. O Brasil verdadeiro é o Brasil que se ressente de recursos para a saúde, quando há sobra de recursos exatamente em outras áreas do governo. Não, o que nós temos que fazer exatamente é gestão dos recursos abundantes que existem, para finalmente podermos dizer que o povo brasileiro tem uma saúde digna. E eu estou certo que nós vamos sair esta tarde e sobretudo amanhã, tendo absoluta certeza de que o próprio governo vai admitir que não há necessidade da criação de novos impostos. E o Ministério da Saúde não existe apenas, e não serve apenas para competir com seus próprios números. Não tem. O que nós estamos assistindo neste ano, nesta casa, é um insistente discurso da oposição para fazer aqui nessa casa o debate dos grandes temas nacionais, a discussão das grandes reformas, mas não estamos conseguindo ter espaço, porque este ano, infelizmente, no governo da senhora Presidente da República, estamos a assistir, a discutir, a ter o debate político exclusivamente neste governo, até agora, sobre seguidos e seguidos escândalos de corrupção. Não é a oposição quem está promovendo o debate e levantando suspeitas sobre quem quer que seja. É o próprio governo, são os próprios partidos da base que estão levantando a poeira
que infelizmente ficou escondida debaixo do tapete ao longo dos últimos 8 anos. Toda a sua competência no trato dos graves problemas nacionais, dos grandes problemas que merecem exatamente trabalhos, projetos estratégicos que nós não conhecemos. O PAC parado, o PAC que não existe, o PAC que até hoje não disse a que veio, não resolveu o problema do saneamento básico. Nosso país tem até hoje o lastimável índice de mais de 50% das residências sem saneamento básico.